A paz do Senhor, meus irmãos. Estou de volta, mais um dia aqui trazendo uma mensagem da parte de Deus para você. Dessa vez eu quero falar com você sobre algo muito sério, que é sobre o perdão. Tanto perdoar quanto liberar o perdão. É uma coisa que talvez as pessoas deixam passar desapercebido, mas que muita gente vai prestar contas disso no juízo, se infelizmente morrerem guardando um rancor de alguém, sem pedir perdão por algo que fez de ruim por uma pessoa, por um erro que cometeu. Se é que você tem a oportunidade e se é que você realmente se arrependeu. Se você tiver com a sua Bíblia aí agora, abra ela no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. A parábola do servo que não perdoou. Mateus 18, 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor saudar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-lhe diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que lhe acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos. Na sua Bíblia pode estar escrito verdugos, tá? Aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares cada um a teu irmão. E olha que interessante, logo aqui no capítulo 11 de Marcos, a partir do verso 25, vai estar escrito assim: "Mas quando tiveres orando, tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoarem, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os vossos pecados." Então, meu irmão, se você não liberar o perdão, não perdoar, você também não vai ser perdoado. Olha que maravilhoso. Essa parábola, tá? Ela vai retratar de um rei, que nesse caso, o nosso Senhor, esse rei é personificado na figura de Deus. E ele perdoou um servo que tinha uma dívida impagável. Por que impagável? 10.000 denários, meu irmão. Era um valor que hoje, talvez pelo que as pessoas falam, eu já ouvi dizer que seria milhões, assim. Você hoje teria dinheiro para pagar essa dívida? Teria milhões para pagar a dívida da sua alma?
para não perecer no inferno. Deus perdoou essa dívida completamente. E detalhe, ele disse aqui, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Ou seja, todos nós íamos pagar de qualquer jeito. Nós e a nossa família. Hoje, não. Eu e minha casa temos a possibilidade de sermos salvos por Cristo Jesus, pelo que Ele fez no Calvário. E Ele salda a nossa dívida que era impagável. Só Ele poderia saldar a nossa dívida de pecado. E paga com um preço altíssimo, um preço de sangue do próprio Deus. Aí ele vai dizer na parábola que o conservo dele devia 100 denários. 100 denários comparado com 10 mil, não é quase nada, né? Mas era ainda assim um valor que para ele era talvez muita coisa, no nível dele, né? Porque aqui os denários retratam o pecado. Quanto que devíamos a Deus pelo pecado que cometemos? Meu irmão, não tinha preço. Não dava para pagar. O certo era que Deus fizesse conosco uma justiça perfeita, como fez com Satanás. Encher a iniquidade, aqui não é o teu lugar. Ele foi expulso. Mas alguém tinha que pagar o preço. Então, se Deus nos perdoou de um pecado impagável, eu, nessa minha pequenez e nessa minha vida curta aqui nessa terra, não posso perdoar um irmão? Porque a dívida dele, muitas das vezes, é algo ínfimo comparado à dívida que nós tínhamos com Deus. Então Deus assim vai tratar aqueles que não perdoarem seus irmãos, não liberarem o perdão. Porque Deus fez algo grandioso por amor a nós e nos perdoou incondicionalmente. Mas a salvação tem condições, o amor dele é incondicional, mas a salvação tem condições, irmão. Não é oba-oba, não é hipergraça, não é vou fazer o que eu quero, vou viver do meu jeito. Aí você vai incorrer lá na parábola, na parte, quer dizer, no versículo que Deus fala, muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, em teu nome não curamos, não expulsamos o demônio. E eu vos dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou, em alguma outra passagem, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês viveram como vocês queriam. Vocês não se parecem comigo. Você está entendendo aqui, meu irmão? E quando Deus está dizendo que você tem que liberar o perdão, Ele está protegendo você também. Sabe por quê, irmão? Quando você carrega mágoa, rancor, isso produz em você hormônios nocivos, cortisol, cortisona, hormônio do estresse, toda vez que você vê a pessoa e você fica remoendo aquilo. Às vezes a pessoa não está nem aí para você, nem lembra de você. Está vivendo a vida dela. E você adoece com aquilo. Te causa várias doenças, só você pesquisar aí na medicina. Isso é uma bola de ferro presa no teu tornozelo, ao qual você mesmo se prendeu. Dobre o teu joelho aí agora e diga para você mesmo, eu perdoo essa pessoa. Tem irmãos, irmão, que só pede perdão no dia de Santa Ceia aí, porque se sentiu cativado pelo que o pastor falou, mas que na realidade passou o ano inteiro sem falar com o irmão. Aí chega no dia de Santa Ceia, pediu perdão para poder tomar Santa Ceia. E as outras Santa Ceias já tinha tomado já com problema com o irmão, com o coração todo sujo, com mágoa, com rancor. Aí chegou uma Santa Ceia porque alguém pregou. Eu falei, mesmo, tem que tomar. Vou lá, meu irmão, pedir perdão ao irmão aqui e tal. Será que essa pessoa queria mesmo pedir perdão ao irmão? Ou então arrumou um problema com o irmão no dia 1º, no dia 28 foi Santa Ceia. Passou o mês inteiro sem falar com o irmão. Mas aí que chegou a Santa Ceia, não, tem que pedir perdão, né?
Você pediu perdão só pela Santa Ceia por um momento. Você não se arrependeu lá atrás. Se você tivesse arrependido, se você brigasse no dia 1º, se arrependesse no dia 2, você estava bem. Então se arrependeu. No teu coração, você guarda esse peso. E Deus há de cobrar. Deus há de entregar você aos verdugos, ou os carrascos, ou torturadores, como você queira entender. Então, querido, libera o perdão. Carrega essa pessoa com você, não. Não carrega um piano nas suas costas, porque o piano sempre vence. Não importa o quão forte você seja, o quanto você caminhe, não importa se você esteja se arrastando, o piano que você está carregando nas costas vai te vencer, porque o piano sempre vence. Então entrega esse teu fardo para Deus. Ele não vai te botar fardo, não. O dele é leve. O jugo é manso e o fardo é leve. Carrega esse piano nas costas, não. Não importa qual longe você vá, você vai ficar pelo meio do caminho. De que adianta? Seja alguém liberto pela santa e gloriosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Que Deus abençoe a sua vida e nos ajude. Amém.